Bom, vamos começar agora essa parte da tarde. Aqui eu fiz durante alguns meses eu entrei em contato com várias secretarias, não só para fazer a questão do primeiro manual que nós elaboramos em 2013, sobre o questionário, enviei questionário sobre acervo fotográfico, fiz esse levantamento, depois entrei em contato para saber quais as secretarias que tinham já a comissão formada, quais as que tinham a tabela, protocolo, centro arquivista. Então aqui eu apresento um resultado desse levantamento. Pode passar. Então, assim, como já foi dito na parte da manhã sobre gestão de documentos, é o que a gente chama de ciclo vital de documentos. Nesse ciclo, o documento vai desde a origem, desde o momento que o documento é produzido, até a sua destinação final, que vai ser eliminação ou guarda permanente. Nesse ciclo, o documento ele passa por 3 fases, que a gente chama de teoria das 3 idades, que é a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. Então, quem faz o papel na prefeitura, em cada instituição, quem é responsável pelo arquivo corrente e pelo arquivo intermediário? Por isso que eu fiz aquele levantamento e apresentei para vocês. Muitas instituições aqui não possuem o setor de protocolo. Muitos também não possuem centro arquivista. Então, o arquivo corrente é aquele setor que o documento ele é muito consultado, né? E quem faz esse papel é o protocolo. Quais são as atividades do protocolo? Recebimento, registro, classificação, distribuição, autuação, expedição, controle da tramitação de documentos e arquivamento, que tem por objetivo facilitar o acesso rápido às informações neles contidas. Por isso é importante que cada instituição aqui, e até por isso que foi apresentado pela diretora no final da palestra, aquele cronograma para que todas as instituições tenham já o seu protocolo centro arquivista. Pode passar. O centro arquivístico ele faz o papel do arquivo intermediário. É onde aqueles documentos que não são muito consultados, eles ficam ali somente aguardando a sua eliminação ou o seu recolhimento para o arquivo da cidade. O centro arquivístico é responsável por coordenar a transferência da documentação do arquivo corrente para o seu depósito e aplicar a tabela de temporalidade visando a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. E é importante, assim, como a gente viu assim, nas imagens, que o arquivo intermediário, que o depósito, ele seja em local livre de risco de deslizamentos e infestações por insetos. Evitar proximidade com o mar, rios ou locais sujeitos a inundações, linhas de alta tensão, materiais inflamáveis e explosivos, terrenos e subsolos úmidos. Nessas áreas de depósito, evitar tubulações hidráulicas, caixas d'água e quadros de energia elétrica. Não foi o que a gente viu nas imagens, né? Muita documentação assim exposta à luz, como eu falei, a fiação próxima também aos documentos. Pode passar, Júlia. A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Esse é o resultado do levantamento que eu fiz. Eu coloquei aqui, claro, algumas instituições já têm a sua tabela aprovada. Então eu coloquei as comissões que foram aprovadas depois de 2012, que foi até o nosso primeiro workshop realizado aqui, organizado pelo Arquivo da Cidade. Podem ver que pouquíssimas, né? Poucas instituições formaram uma comissão. Como foi dito aqui na parte da manhã, a Comissão Permanente de Avaliação não é uma opção, né? Ela pode ter ou não uma comissão. Todas as instituições são obrigadas a formar a sua comissão de avaliação. E assim,
e a gente faz todos os processos, todas as orientações que a instituição precisa, todos os procedimentos, todos eles devem vir para o arquivo da cidade, devem ser formalizados através de processo administrativo. A gente orienta como deve ser elaborada a tabela de habilidades, como formar a comissão toda através de processo administrativo. A questão de membros, muitos perguntam assim, quantos membros devem ter na comissão? A gente não tem estipulado, assim, não tem um limite, né? A gente pede só que tenha assim. Na comissão tem alguém do protocolo, do centro arquivístico, tem alguém também da área jurídica, né? Porque na questão do levantamento, às vezes, também questão de prazos legais. Tem alguém da área também do financeiro, né? E tem que ter 2 representantes do arquivo da cidade. Atualmente, quem está participando das comissões, quem está representando o arquivo da cidade sou eu, como arquivista, e o Rafael, que é o gerente, todo mundo aqui também já conhece, o Rafael Camilo, que é o gerente de documentação aqui do arquivo da cidade. A minuta da resolução que eu vou mostrar agora para vocês é o que vocês vão encaminhar esse processo com a minuta da resolução preenchida, colocando quais são os membros que vão participar. Vou mostrar daqui a pouco a minuta. E nós vamos avaliar, estando correto, as reuniões para a elaboração da tabela de temporalidade. Essas reuniões com a comissão só vão ser iniciadas depois que o arquivo da cidade receber esse processo, analisar a minuta da resolução e, sendo aprovado, ele publicado no Diário Oficial, é só aí que a gente tem início as reuniões. Pode passar, gente. Aqui é a minuta que eu coloco para vocês. Eu coloquei as questões de vermelho que cada secretaria vai preencher com o local. Pode passar. Aí onde vai estar apresentando o nome das pessoas, colocar o setor também que ela trabalha e o nome dos representantes do arquivo da cidade. Aqui no artigo 7º, algumas secretarias elas já tinham alguma resolução antes, ou então algum participante, algum membro teve que ser retirado. Quando tem alguma troca, por isso que a gente coloca isso aqui, fica revogada a resolução e coloca o número da resolução anterior. Não sendo a primeira resolução, então esse artigo não entra. Tá? Pode passar. Tabela de temporalidade e destinação. Pode passar. Aqui o que eu fiz também, o levantamento que eu fiz durante esses meses com cada secretaria, cada instituição. Também temos poucas, né, de 54, dá para ver que de 54 instituições, pouquíssimas têm já a sua tabela aprovada. Você não entendeu a tabela? Ana, volta aqui, as pessoas não entenderam a tabela. Explica aí. São quantas instituições? Eu separei assim por ano. E 97, 99, aí tá azul. isso, então nesse período só 2 instituições tiveram essa tabela aprovada. Cada ano eu demonstro aqui, por um período, quantas tabelas nós tivemos aprovadas em cada ano. E 2003, apenas o pré-requisito. Não, para mim foi antes. Pode passar. A SMTR tem tabela e foi feita pelo arquivo da cidade, então está aprovado. É isso, esse mil aqui, ele não entrou na hora, a gente não colocou. Mas o levantamento que eu tenho aqui também foi baseado no que eu fiz com cada secretaria, porque eu ligava, eu me identificava, eu perguntava, vocês têm tabela, vocês têm comissão? Às vezes a pessoa não sabia porque realmente tem uma troca, a pessoa que trabalha ali naquela secretaria depois muda, ou então, como a gente até viu de manhã, uma mesma pessoa da SMU não sabe que existe já uma tabela. Então tem essa questão, a gente faz a pergunta, a outra pessoa trabalha na mesma pessoa não sabe. E no final também eu vou falar sobre a questão. Tem
Do levantamento que eu fiz, os que me informaram, esses que tem tabela. A educação tem 2005. Ó, se está lugar, está faltando. Porque eu informei a você, eu sou orientadora do centro arquivístico. Não, realmente, assim, Eu informei, nós temos mais de uma tabela. E estamos em estudo de uma outra tabela mais recente com assuntos. Claro, algumas ainda estão, algumas já tem, deixa eu explicar também, tem algumas que já tem tabela, mas ela está sendo atualizada, que eu até vou falar no final. Tem a tabela, mas ela tem que ser atualizada periodicamente. Pode falar. Sim, o que acontece? Na hora... Tá, é assim, a SME e a SMU, na hora que eu fui passar pra cá, eu acabei não colocando. Eu sei que tem algumas que eu, como ainda estão atualizadas, eu não coloquei. Tá? Eu coloquei aqui as que já foram aprovadas e publicadas no Diário Oficial. Algumas ainda estão em andamento. A comissão está ainda fazendo o levantamento, por isso que não entrou. Colocando mais uma ou outra, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós somos 54 órgãos. Mesmo que aumente um ou outro, o nosso universo contemplado ainda é muito pequeno. Então, assim, se for omitido uma coisa ou outra, foi um erro momentâneo. Mas não é que vai mudar completamente o nosso quadro. O nosso quadro é caótico, ponto. E é dele que a gente tem que resolver. Então, a tabela de temporalidade, ele é um instrumento de gestão arquivística que ele é resultado da avaliação, né? Aquilo até que a professora falou na parte da manhã. A avaliação que consiste em atribuir valores aos documentos primário e secundário com a finalidade de definir os prazos de guarda e a sua destinação final. O valor primário são aqueles documentos que têm valor administrativo, legal ou fiscal. O valor secundário refere-se aos documentos diferentes dos que foram originalmente produzidos. São aqueles documentos probatórios para fins de pesquisa, quanto à memória da instituição. As etapas para elaborar a tabela. Muita gente tem dificuldade, assim, como que eu vou montar a minha tabela? Para começar, a gente precisa fazer o levantamento da produção documental. Você precisa saber quais são os documentos que a instituição produz. Então, vocês podem fazer entrevistas, assim, com cada unidade administrativa, perguntar quais são os documentos que são produzidos e fazer esse levantamento, né? Coletar essas informações sobre as atividades desenvolvidas em cada unidade administrativa. Entrevistas com profissionais que produzem e recebem a documentação. E também perguntando para eles se o documento é muito consultado, qual o prazo de guarda desse documento. No final, também estudar a legislação, questão de os prazos de prescrição e precaução. Por isso que a gente até pede que tenha, na comissão de avaliação, tenha também alguém da área jurídica, para ver as questões de prazos também legais. Vocês vão estudar toda a legislação, né, o prazo de arquivamento do documento em cada fase. E depois de feito todo esse levantamento, todas as reuniões com o arquivo da cidade, todo o processo vai vir para o arquivo da cidade, com todas as atas das reuniões, nós vamos avaliar e a tabela só vai ser publicada no Diário Oficial depois que for aprovada pelo arquivo da cidade. Como vai ser aplicada a tabela de temporalidade? No arquivo corrente,
eles vão seguir os procedimentos para eliminação dos procedimentos que nós colocamos no manual, que é na normativa número 1 de 2014. Todas as secretarias receberam esse manual de inscrição de documentos. Lá tem todas as etapas para eliminação. Depois também na tarde, depois no final eu vou falar novamente sobre eliminação. Ou o documento na fase corrente, ou ele vai ser eliminado, ou ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. E no momento que ele for transferido para o arquivo, ele deve ser realizado a listagem de transferência e o termo. Vai ter que ser elaborado a listagem de transferência e o termo de transferência para ir para o arquivo intermediário. Os documentos eles devem estar avaliados, organizados, higienizados e acondicionados em caixa arquivo com espelho para identificação e acompanhados de instrumento descritivo. Porque vocês produziram a documentação. Então, quando ele chegar no arquivo intermediário, ele tem que saber quem produziu aquele documento, qual a data, tem que estar todo identificado e tem que estar com esse instrumento por isso, para facilitar no momento de recuperar essas informações. No arquivo, o documento, quando ele estiver no arquivo intermediário, após cumprir o seu prazo de guarda, ele vai seguir ou ele vai ser eliminado, o procedimento também vai ser o mesmo da normativa de 2014, ou ele vai ser recolhido para o arquivo da cidade. O procedimento é o mesmo que está no manual, que eu vou falar depois com mais detalhes. Pode passar, Joana. Como deve ser a estrutura da tabela de temporalidade? Quais são as informações que precisam conter a tabela de temporalidade? O assunto. São aqueles os documentos produzidos e recebidos decorrentes das funções e atividades desempenhadas pela instituição. Identificar o conteúdo da informação também podem ser empregados nesse campo, a espécie ou tipo documental. Então, nesse campo aqui, que vocês vão colocar aquele levantamento que foi feito. Quais são os assuntos que a instituição, quais são os assuntos e documentos que a instituição produz? Nesse campo que vai ser colocado. Os prazos de guarda indicam o tempo em que os documentos deverão permanecer nas fases corrente e intermediária. No levantamento que vocês fizeram, vocês já vão identificar o prazo de guarda dele na fase corrente e na fase intermediária. Então, nesse campo que vocês vão colocar o prazo que vocês levantaram com cada unidade e através da legislação que vocês estudaram para determinar o prazo de cada arquivamento. A destinação determina se o documento será eliminado ou recolhido para guarda permanente. Né? Se o documento ele já cumpriu o seu prazo e foi eliminado, é aqui que vai constar o assunto, o prazo dele e depois a eliminação. Não, ele deve ser preservado. Então, nesse campo, vocês vão colocar que ele vai ser recolhido para o arquivo da cidade. Observações. São informações que justifiquem ou esclareçam as sugestões registradas nos campos anteriores. Por exemplo, nesse campo de observações, vocês podem colocar a legislação. Nós determinamos esse prazo de arquivamento de acordo com a lei tal. Nesse campo de observações que você colocar. O documento já tem uma cópia em tal lugar, é arquivado também em tal lugar. Então, nesse campo que vai ser colocado. Atualização, até que eu falei antes. A tabela de temporalidade, ela tem que ser atualizada periodicamente. Porque novos assuntos vão surgindo, a estrutura também da instituição muda, então ela tem que sempre estar sendo atualizada. Pode passar, Juliana. Aqui que é o modelo da tabela. Aqui o assunto, o código que vocês vão colocar, os prazos de guarda, se ele vai ser digitalizado, microfilmado, se ele vai ser e a sua destinação final, que vai ser ou a guarda permanente ou a eliminação. E as observações. Passa mais um.
Antes de passar para a parte de eliminação, eu só queria colocar aqui todas as orientações que foram passadas, elas já estão disponíveis no nosso manual que nós deixamos para lançar hoje, a publicação que nós fizemos, né, que até a diretora já colocou na parte da manhã, que é de como orientar sobre a questão do protocolo centro-arquivístico, né, a função de cada um, por que é importante, e essa questão de como montar a comissão e como elaborar a tabela. Pode ir. Nós tivemos um probleminha aqui com questão de internet, então eu vou mostrar. Entrando na página do arquivo da cidade, na parte de publicações, vocês entram em publicação técnica, todos os manuais, tanto esses que eu falei de hoje, como os outros que já foram encaminhados, eles estão disponíveis na internet, vocês podem fazer o download. Todo o material de hoje, dessa apresentação, do workshop, desse evento, vai estar depois disponível na internet. Vai estar na página do YouTube, do Arquivo da Cidade, e aqui na página também do site, no site do arquivo. Vocês podem depois recuperar. Pode fechar. Vou só falar também um pouquinho de tudo, desde do que eu falei do protocolo, a questão da comissão, até como a diretora já colocou na manhã. Não adianta nós aqui do Arquivo da Cidade, elaborarmos manuais, tentar orientar cada instituição, se a gente não tem o retorno de vocês, né? A gente vê quantas comissões foram aprovadas, quantas tabelas nós temos. Então é importante que cada um aqui se comprometa mesmo com esse trabalho, se envolva mesmo, que chegue amanhã no local de trabalho já pensando, vamos começar a montar a nossa comissão. Não adianta só a gente orientar, é importante que cada um aqui também, o arquivo da cidade está fazendo o seu papel, mas é importante também que cada um cumpra com essa tarefa, né? Cada um faça a sua parte também. Questão de eliminação de documentos. Na Lei 9.605, dispõe sobre as sanções penais e administrativas. Por isso que a gente fala, eliminar documento ele tem que constar na tabela de temporalidade. Eliminar por eliminar, no artigo 62 ele limita, destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca. A pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Então, isso talvez ajude na audição da motivação, mas isso talvez ajude, a gente vai fazer Isabel está ali, fotógrafa, a gente vai fazer uma grande corrida entre vocês todos fotografando o estado em que as coisas estão, vai compor esse processo. Toda essa legislação que já está no site do arquivo vai estar toda arrumadinha nesse PowerPoint, também no site do arquivo. Vocês podem baixar isso e tentar sensibilizar o seu superior, dizendo, olha, tem uma lei que não significa só destruir por uma eliminação. Quantas vezes aqui a gente recebe, não preciso dizer nome, colocamos os processos debaixo de uma tubulação de esgoto e a tubulação furou, vazou e colocou ali. Primeiro que a gente tem que ir lá na tubulação olhar, já é desagradável. Ou outras, assim, desvio por sinistro, por inundação, ou teve uma chuva, ficava no porão, aquilo inundou, enfim. Toda essa legislação que a gente está colocando para vocês desde de manhã, não é só para ficar um repertório de leis, mas que vocês tenham um instrumento a partir dessa legislação para poder sensibilizar o gestor da importância de que você possa tratar a documentação adequadamente, porque há sanções legais. Muitas vezes, muitos de nós somos solicitados pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público para entregar determinados processos e não se acha o processo. E como é que você vai dizer para o Ministério Público que o processo desapareceu, que o processo
está numa situação calamitosa, enfim. Dentro dessa noção de transparência e de organização e de modernização do Estado, essa legislação vem para nos auxiliar. Então, por mais maçante que seja ficar ouvindo ela é um momento de vocês poderem refletir nesse papel que vai ser importante. E não se preocupem em copiar nada disso, vai estar tudo disponível, mas isso vai ajudar vocês a poder fazer as justificativas que forem necessárias. Então, até não adianta também aquele, né, como a gente viu nas fotos, assim, o meu arquivo fica lá não sei onde, tá pegando, até a imagem da Guarda Municipal, se não me engano. Aquelas imagens parece que teve uma enchente e a documentação depois eles tiveram que colocar para secar. Então, assim, não adianta tentar colocar o arquivo também em qualquer lugar, ele vai ser danificado e aí eu vou eliminar para o sinistro. Não é assim. Ele tem que constar na tabela de temporalidade. Nós já tivemos casos já de documento realmente que sofreu sinistro, danificado, e a gente não autorizou a eliminação.